Você ora. Você tenta. Você acredita. E mesmo assim, quando tudo fica em silêncio, existe algo dentro de você que parece não acompanhar essa fé. Um vazio discreto, mas persistente. Não é um desespero explícito. Não é uma tristeza que chama atenção. É algo mais silencioso, mais profundo. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Você segue sua rotina, cumpre seus compromissos, conversa com as pessoas, ri quando precisa rir, funciona por fora, mas por dentro algo parece desalinhado, como se a vida estivesse acontecendo em você, mas não com você. E então surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: será que o problema sou eu? Será que minha fé não é suficiente? Será que eu fiz algo errado e não percebi? Essa pergunta não chega como um grito, ela chega como um peso, um cansaço, uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Hoje, eu quero te dizer algo com clareza e responsabilidade. Esse vazio não é, necessariamente, sinal de fraqueza espiritual. Ele não significa que você perdeu a fé, e muito menos que Deus se afastou de você. Existe um motivo para esse vazio, e ele é muito mais comum do que você imagina. Talvez você acorde todos os dias já cansado, não importa quantas horas dormiu. O corpo levanta, mas a mente parece pesada. Você ora antes de sair de casa, mas sai com a sensação de que a oração não atravessou o teto. Você pede paz, mas continua inquieto. Pede direção, mas se sente perdido. E quanto mais o tempo passa, mais você tenta compensar isso com esforço. Mais disciplina, mais palavras, mais promessas. Como se a fé fosse algo que se conquista pela insistência. Mas existe um ponto em que insistir demais não fortalece, apenas desgasta. O erro mais comum na vida espiritual moderna é acreditar que fé é apenas falar, pedir, declarar, repetir frases que um dia fizeram sentido. Mas fé também é escuta, é presença, é consciência. Quando a espiritualidade vira apenas um conjunto de palavras, ela perde profundidade. E quando perde profundidade, ela deixa de tocar o que realmente importa. O vazio começa aí. Nem todo vazio é a ausência de Deus. Muitas vezes, o vazio é a ausência de verdade interior. É o espaço que surge quando você se desconecta de si mesmo para sobreviver às expectativas externas. Quando você precisa ser forte o tempo todo, quando precisa parecer bem, quando precisa continuar funcionando mesmo estando exausto. Você se adapta. Se molda. Se ajusta. E, aos poucos, vai deixando partes importantes de você para trás. Coisas não resolvidas. Dores que você empurrou para depois. Culpa que você não teve coragem de olhar de frente. Tudo isso vai se acumulando. Não como um peso visível, mas como um silêncio interno. E esse silêncio começa a incomodar. Muita gente confunde esse estado com ansiedade, mas são experiências diferentes. A ansiedade acelera, o vazio paralisa, a ansiedade cria ruído, o vazio cria eco. Um eco interno que repete a mesma sensação todos os dias. Algo não está certo. Você continua produzindo, trabalhando, resolvendo problemas, mas não se escuta, não se permite sentir, não se permite parar. E uma espiritualidade que não passa pela consciência vira apenas hábito, um ritual vazio, repetido mais por medo de perder do que por conexão real. Existe uma distância que quase ninguém percebe, a distância entre quem você é por dentro e quem você precisa ser por fora para dar conta da vida. Quando essa distância cresce demais, o vazio aparece. Você começa a viver em conflito consigo mesmo. Diz que está tudo bem quando não está. Finge força quando está frágil. Sorri quando está cansado. E essa divisão interna consome energia espiritual, não porque Deus se afastou, mas porque você se afastou de si. Nas tradições espirituais mais antigas e profundas, o silêncio nunca foi visto como castigo. O silêncio sempre foi visto como convite, um convite para olhar para dentro, para alinhar o que está fora com o que está dentro, para viver uma fé menos performática e mais honesta. Talvez você não precise orar mais. Talvez você precise orar com mais verdade, menos palavras decoradas, menos pedidos automáticos, mais presença, mais escuta, mais coragem de admitir o que dói. O vazio não é um inimigo, ele é um sinal.
Um alerta de que algo precisa de atenção. Ignorá-lo só prolonga o desgaste. Enfrentá-lo, com maturidade, abre espaço para uma fé mais profunda. Quando esse vazio aparecer, não tente abafá-lo imediatamente. Não tente preencher com distrações. Não tente silenciá-lo com frases prontas. Pare. Respire. Observe. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que dentro de mim está pedindo atenção agora? Que parte minha foi ignorada por tempo demais? Que dor eu empurrei para o fundo para continuar funcionando? Essa pergunta, feita com sinceridade, já é uma forma de oração. Uma oração que não nasce da necessidade de parecer forte, mas da disposição de ser verdadeiro. A fé que transforma não nasce da negação da dor. Ela nasce do encontro com a verdade. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você sente há muito tempo, então este canal é para você. Aqui, a gente não ignora o cansaço espiritual. A gente entende. A gente aprofunda. A gente caminha com mais consciência. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre um tipo de cansaço que não passa com descanso e não se resolve apenas com oração. Um cansaço que muita gente sente, mas poucos compreendem. Fica por aqui. Você não está sozinho nesse caminho. Com o tempo, a gente aprende a conviver com esse vazio como se ele fosse normal. Aprende a chamá-lo de fase, de cansaço, de estresse. Aprende a justificar aquilo que na verdade está pedindo compreensão. E quanto mais a gente normaliza esse estado interno, mais distante fica daquilo que realmente importa. Existe um ponto em que a fé deixa de ser abrigo e vira obrigação. Você ora porque tem que orar. Você acredita porque sempre acreditou. Você continua porque parar parece perigoso demais. Mas por dentro, a sensação é de estar apenas repetindo movimentos, como alguém que continua andando sem saber mais para onde vai. Isso acontece porque ninguém nos ensina a lidar com a própria interioridade, a lidar com as próprias contradições, a aceitar que sentir vazio não é fracasso espiritual, mas um estágio de consciência, um sinal de que algo precisa ser reorganizado por dentro. O vazio aparece quando você vive muito tempo desconectado da própria verdade, quando passa anos fazendo o que precisa ser feito, dizendo o que esperam que você diga, sustentando versões de si mesmo que não correspondem mais ao que você sente. Esse desalinhamento não gera dor imediata, ele gera desgaste. Um desgaste lento, silencioso, quase imperceptível. E esse desgaste se manifesta como cansaço espiritual. Você começa a sentir que nada preenche completamente, que nada satisfaz por inteiro. Você até encontra momentos de alívio, momentos de distração, momentos de entusiasmo passageiro. Mas logo tudo volta ao mesmo lugar, o mesmo peso, a mesma sensação de falta. E então surge a tentação de se culpar, de achar que está falhando, de pensar que outras pessoas vivem a fé de forma mais intensa, mais viva, mais verdadeira. Você se compara, se mede, se cobra, e essa cobrança interna só aprofunda ainda mais o vazio. Mas a verdade é que a fé não foi feita para ser comparada, ela foi feita para ser vivida de forma honesta. Existe uma diferença enorme entre fé viva e fé automática. A fé viva se adapta, amadurece, atravessa fases. A fé automática repete padrões sem questionar. E quando você amadurece internamente, mas continua praticando a fé como antes, surge um conflito, um desencontro entre quem você se tornou e a forma como você se relaciona com o sagrado. Esse conflito não é rebeldia, é crescimento. Muita gente sente vazio justamente porque está em transição interna, mas tenta permanecer no mesmo lugar espiritual, e toda transição gera desconforto, gera silêncio, gera questionamentos, gera uma sensação de perda temporária de sentido. O problema é que fomos ensinados a ter medo do questionamento, medo da dúvida, medo do silêncio, como se perguntar fosse sinal de fraqueza, como se não sentir fosse sinal de falha. Mas na verdade, questionar é sinal de profundidade, é sinal de que a fé deixou de ser superficial. O vazio surge quando a fé antiga já não sustenta, mas a fé amadurecida ainda não nasceu por completo. É um espaço de passagem, um intervalo, um território desconhecido onde você não sente a presença como antes, mas também não perdeu a conexão. Você apenas não sabe mais como se relacionar da mesma forma. E isso assusta. Assusta porque ninguém fala sobre isso, porque não há muitos espaços onde esse tipo de experiência seja compreendida. Então você guarda tudo em silêncio, continua funcionando, continua vivendo,
continua acreditando, mas carrega essa sensação solitária de que algo mudou por dentro. E mudou mesmo. Talvez você esteja se tornando mais consciente, mais sensível, mais atento. E isso exige uma espiritualidade mais verdadeira, menos automática, menos baseada em fórmulas prontas. O vazio, nesse contexto, não é um inimigo, ele é um convite à maturidade espiritual. Um convite para sair da fé infantilizada, baseada apenas em recompensas e respostas rápidas, e entrar em uma fé mais profunda, que sabe conviver com o silêncio, com a espera e com a escuta interior. Isso não acontece de um dia para o outro, é um processo, um caminho. Um ajuste interno que exige coragem. Coragem para admitir que algo não está funcionando como antes. Coragem para rever práticas. Coragem para abandonar a necessidade de parecer bem o tempo todo. Coragem para se encontrar com a própria verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Muita gente tenta evitar esse processo porque ele exige pausa, exige desaceleração, exige olhar para dentro. E olhar para dentro nem sempre é agradável. Às vezes, dói. Às vezes, confunde. Às vezes, cansa ainda mais no início. Mas é nesse espaço que a fé se aprofunda. Não uma fé barulhenta, não uma fé performática, mas uma fé silenciosa, enraizada, firme. Uma fé que não depende de emoções constantes para existir. Uma fé que sabe permanecer mesmo quando não sente. O vazio começa a perder força quando você para de lutar contra ele e começa a escutá-lo, quando você entende que ele não está ali para te afastar, mas para te reposicionar, para te alinhar novamente com aquilo que é essencial. Esse processo não exige respostas imediatas, exige presença, exige honestidade, exige disposição para atravessar o silêncio sem fugir. E aos poucos, algo começa a mudar, não de forma explosiva, não como um milagre instantâneo, mas de forma sólida. Você começa a sentir mais clareza, mais coerência interna, menos necessidade de provar algo, menos peso nas práticas espirituais. A fé deixa de ser um esforço constante e começa a ser um espaço de encontro. Você passa a orar menos para pedir e mais para compreender, menos para exigir respostas e mais para se alinhar internamente, menos para tentar controlar o futuro e mais para sustentar o presente. E isso transforma completamente a experiência espiritual. Se você está vivendo esse vazio agora, saiba que você não está quebrado, você não está falhando, você não está distante, você está em processo. Um processo que, embora silencioso, é profundamente transformador. E é exatamente sobre esse caminho, sobre esse amadurecimento espiritual, sobre esse tipo de cansaço invisível e sobre como atravessá-lo com consciência que este canal existe. Aqui, a gente não oferece respostas rápidas. A gente constrói entendimento. A gente respeita o tempo interno. A gente valoriza o silêncio como parte do crescimento. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais esse tema, falando sobre um tipo específico de cansaço que surge quando você vive em conflito interno por muito tempo. Um cansaço que não se resolve apenas dormindo, nem apenas orando, mas entendendo. Fica por aqui. Esse caminho não precisa ser solitário.